Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem presente. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha pela internet. O capítulo de hoje fala então de uma palavra bem pequenininha, mas que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Se a gente conseguir cultivar e desenvolver dentro de nós. É a fé. Quando a gente fala de fé, normalmente a gente faz uma associação direta aos processos religiosos tradicionais, às igrejas, aos compromissos, às frequências, aos rituais, às liturgias, aos santos, aos escapulários, aos amuletos, enfim. A gente normalmente faz essa associação que se a gente frequentar, que se a gente fosse, que se a gente se confessasse, que se a gente cantasse bem alto, enfim, que se a gente tivesse todos esses atos externos, eles nos serviriam de alguma coisa. A gente estaria desenvolvendo uma relação profunda com a vida, com Deus. E na verdade, tudo isso a gente só aprendeu ao longo de todas as nossas existências a desenvolver uma relação de troca. Eu vou, eu faço, eu pago, eu me, me enganjo. E com isso eu ganho alguma coisa em troca, eu me beneficio de alguma maneira, eu vou me salvar. Deus é como se Deus tivesse um ego, ele está vendo o que eu estou fazendo e como eu estou indo, eu estou me esforçando, eu estou deixando de estar com a minha família, eu estou fazendo uma coisa ou outra, então ele em troca, porque ele quer que eu fique, ele quer me agradar, porque eu afinal estou fazendo alguma coisa, ele vai me dar um resultado, um benefício, vai me tirar do problema, vai resolver magicamente a minha situação. Ah, não, mas eu não estou vinculado aos processos religiosos tradicionais, eu frequento o centro espírita. Foi só uma substituição. Se a gente vem aqui imbuído desse sentimento, é só uma substituição. Eu venho, eu me enganjo nas atividades materiais, eu venho para os estudos, eu estudo, eu leio, eu frequento, eu tomo passe. Estou vindo, estou desenvolvendo uma relação com a vida, com Deus, por vir, por frequentar, por me enganjar em alguma atividade aqui dentro. Que não é fé. É uma crença cega e egoísta, em que a gente ainda quer se salvar. Eu faço alguma coisa com base nos meus interesses pessoais. Adianta? Pensem na vida de vocês. Adianta? Funciona? Se funcionasse, eu não teria conflito. Se funcionasse, eu conseguiria lidar melhor com as coisas. Não funciona, não é assim que funciona. É por isso que eu não consigo transpor as montanhas. É por isso que eu não consigo vencer as dificuldades. Porque é um ato externo. É simplesmente um ato externo. De vir, de frequentar, de me comprometer com o horário, com o dia. Não é uma relação emocional. É meramente intelectual e, como eu disse, baseado ainda na minha própria salvação, magicamente. Por isso que não funciona. Porque as montanhas e a figura que Jesus usava para descrever as dificuldades, elas não são externas. Elas estão dentro de mim. Eu que sinto angústia, eu que tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu que sou ansiosa, eu que ainda tenho ilusões, eu que ainda tenho fantasias, eu que ainda tenho orgulho, eu que ainda tenho esse temperamento ou aquele, eu que ainda tenho dúvidas, que ainda tenho oscilações, que ainda tenho insegurança, sou eu. Eu que ainda dependo da opinião dos outros para tocar a minha vida, para fazer escolhas.
É dentro, isso vive dentro de mim. Sou eu que vou ter que resolver. Aonde? Dentro de mim, pois se vive dentro de mim, eu tenho que mexer aqui dentro. Aí a gente vai entender por que que, mesmo entendendo algumas coisas do evangelho, ou até muitas coisas do evangelho, sabendo o evangelho de cabo a rabo, todos os capítulos, eu não consigo ter coragem e determinação, muitas vezes, para fazer escolhas na minha vida que eu já entendo que elas precisam ser feitas. Mas eu não sustento, eu não mantenho. Por quê? Eu não entendi o que estava escrito? No estudo não foi me explicado com clareza? A doutrina espírita não nos revela as coisas com toda transparência, com toda objetividade, com toda clareza? Nos ensina dessa maneira. Mas são frases, são só palavras, são ensinamentos que eu estou aprendendo. Eu ainda não me convenci emocionalmente. Por isso eu mantenho comportamentos, por isso eu me repito. Eu já entendi o que significa misericórdia, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Eu já entendi um monte de coisa, eu já entendi que Jesus dizia, nos orientava a manter o bom ânimo. Mas eu repito dentro de mim, quando vêm as dificuldades, as mesmas reações emocionais. Eu ainda me deprimo, eu ainda me revolto, eu ainda não quero que seja dessa maneira. Por quê? Eu entendo. Porque eu ainda não me convenci, não há um convencimento. E aí eu falo para as pessoas, dou conselhos. Aqui mesmo, na instituição, alguém perde um filho, ou está passando por uma dificuldade um pouco mais aguda, uma doença. Eu sei o que está dentro da doutrina espírita, o que está dito. Toda a explicação lógica, racional, e para mim faz todo sentido. Mas se for com o meu filho, se a doença recair sobre o meu filho, e eu perder o meu filho, eu vou aplicar tudo isso? Ou eu vou me desesperar? Ou eu vou me revoltar? Ou não vou mais querer saber de coisa nenhuma do que eu aprendi? Porque tocou nas minhas dores, nas minhas dificuldades. Mas eu sei tudo que está escrito aqui, tudo, que nada se perde, que o afeto não é perdido, que existe uma razão para isso, que ele vai reencarnar, que nós estamos em processos de resgate, tudo isso eu sei. Mas notem que não adianta. Não funciona enquanto ele for um conhecimento externo e não interno dentro de mim. E se eu perder meu dinheiro? Se eu tiver que mudar minha condição financeira, hoje eu tenho uma condição financeira tal, e se eu tiver que passar por um aperto, se eu perder tudo que eu conquistei, e a opinião dos outros, e se a minha mãe e meu pai me julgarem, me criticarem, se aquela pessoa que é tão importante para mim me abandonar, for embora, e se tantas coisas, tantas dificuldades, olhem como a vida é cheia de propostas, cheia de desafios. Quando a gente pensa que está tudo mais ou menos ok, assim, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acho que eu estou no caminho, está tudo certo, vem a vida e diz, olha, falta um monte de coisa ainda, nos traz uma situação, uma circunstância totalmente inesperada, totalmente nova, que mexe com tudo, e até aquilo que eu achava que eu já tinha construído dentro de mim, na verdade a vida está me dizendo, olha, tu começou, mas ainda falta. Ela está me puxando para o crescimento. Por isso que a fé não pode ser esse quadradinho estático, inercial, de formato, de conveniência, de troca, de só vir aqui, de fazer meia dúzia de coisas externas. Porque a vida é dinâmica. A vida é totalmente dinâmica. Se o meu interior não for dinâmico também, não vai acompanhar a vida. Eu não vou ter recurso, eu não vou conseguir. Se eu ficar preso só a esses formatos
e me mantendo dentro dessa caixinha, dessa estrutura que eu construí para mim, me mantendo igual, com a mesma personalidade, com as mesmas reações, com os mesmos comportamentos, repetindo, me repetindo, eu nunca vou conseguir acompanhar a vida, porque a vida vai seguir me trazendo circunstâncias novas, situações novas, vivências novas, e eu preciso ter recurso emocional para acompanhar isso, senão eu vou sucumbir, senão eu vou me encher de dor, de sofrimento, de conflito. Um dia desses eu estava conversando com um amigo e perguntei para ele como é que a gente supera a insegurança. E ele me falou, não só como uma orientação, mas como uma vivência que ele tem: acredita em Deus, acredita no que tu aprende. Tão simples, né? Parece assim, por um momento a gente pensa, tá, mas por acaso eu venho aqui, eu estudo, eu venho sentar para escutar uma palestra e eu não acredito? Eu sou louca de ler todo um livro se eu estou duvidando? Mas não é nesse nível. Não é acreditar só intelectualmente. Quando Jesus falava do desenvolvimento da fé, ele falava da construção interna de uma relação profunda de compreensão bem mais real da vida, a tal ponto que me transforma, que me modifica. Eu compreendo tanto, eu acredito tanto que é assim, que as leis divinas funcionam dessa maneira, que não é troca, não tem benefício, não tem castigo, não tem punição. Eu acredito tanto que é assim, que existem leis automáticas que, conforme o que eu alimentar e que eu construir dentro de mim, eu vou sofrer, eu vou colher as consequências naturais decorrentes disso, das minhas escolhas. Eu acredito tanto nisso que isso muda a minha maneira de ser. Eu quero colocar isso em prática, eu quero colocar isso na minha vida, eu quero viver. O Evangelho não é um livro, o livro dos Espíritos, que a doutrina espírita explica a vida de uma maneira, quando a gente encontra alguém que nos mostre isso, isso nos encanta. Isso deixa de ser algo que está aqui impresso e passa a ser algo que eu quero viver assim. Eu busco viver assim porque eu entendi que não é porque eu quero agradar a Deus, porque Deus não precisa de agrado nenhum. É porque o equilíbrio, a estabilidade, a felicidade, um pouco mais plena do que aquilo que a gente está tão acostumado a viver e a se limitar com aqui e com agora, com essas sensações, com essa vida que a gente leva tão presa, tão voltada só para as coisas materiais, essa rotina tão pequena, sentimentos ainda tão pobres que a gente tem e que a gente pode desenvolver muito mais, que a gente pode amar muito mais, a gente pode sentir muito mais. Isso está aqui dentro, é vivo, isso começa a fazer parte de mim, começa a fazer parte da minha vida, do meu emocional, e aí eu já não digo mais só frases, eu não repito mais só aquilo que eu entendi intelectualmente, está fazendo parte da minha vida, da minha maneira de ser. Eu me imponho, mesmo sentindo diferente, mesmo tendo reações ainda tendenciosas, impulsos que a gente traz de outra vida, de reagir sempre igual, mesmo com medo, mesmo com insegurança, eu me imponho. Não, não vou me permitir, eu vou sentir diferente. Não é assim, eu já entendi e eu me transformo, me modifico. É essa compreensão da vida, assim, que parte a gente tem que aceitar. Tem uma parcela que acontece na nossa vida que a gente não tem como mudar, a gente não tem como mexer porque está dentro dos outros. Eu simplesmente preciso aceitar. Eu preciso compreender, ter paciência e esperar. Mas a parte que é minha, que diz respeito à minha transformação, ao meu crescimento, essa é a dinâmica, essa eu posso mudar, essa diz respeito a mim.
E à medida que a gente vai entendendo que tudo tem uma razão de ser, porque senão não haveria esperança. Nem a morte termina com as coisas todas, porque a gente segue vivo do outro lado. A gente segue cheio com todos os nossos conflitos, com todas as coisas por resolver, a gente vai se preparar, vai voltar. Não termina, não tem um sofrimento eterno. Existem experiências, existem erros, existe ignorância, existe engano, existe medo. Mas é só. E isso vive dentro de nós. À medida que a gente vai entendendo isso cada vez mais, que a gente vai se conhecendo, porque para eu aceitar da vida determinadas circunstâncias, determinadas dificuldades, eu tenho que entender que aquilo ali é adequado para mim. Eu tenho que entender que aquilo ali que está me acontecendo vai modificar a minha personalidade. Eu vou me quebrar, eu vou aprender uma outra coisa. Vai sair uma lição daquilo ali, tem esperança, eu vou sair melhor, eu vou sair mais forte. Porque senão como é que eu vou aceitar? Se eu não achar que tem uma esperança, se eu não achar que tem uma razão de ser? E assim a gente vai se integrando cada vez mais com a vida, com as leis da vida, a gente vai entendendo como elas funcionam, vai vendo justiça nelas, vai vendo bondade nelas, não só para os outros, mas para a gente mesmo. Quando a gente é o principal interessado e que normalmente a gente se vitimiza e acha que é injustiçado, que tudo é muito difícil, não é. São resgates, são situações que a gente construiu e que a gente pode arrumar daqui a 1 minuto, pode arrumar agora. E quanto mais eu vou me integrando com a vida, quanto mais eu vou me modificando, eu vou me transformando, eu vou crescendo, eu vou andando na direção da vida, porque a vida é isso, a vida é transformação, a vida é crescimento, a vida é evolução, sair de um patamar para o outro. À medida que eu vou fazendo isso dentro de mim, eu estou indo na direção da vida. E indo na direção da vida, eu não tenho como ter tanto conflito. Eu vou ser mais estável, eu vou ser mais feliz. Esse desenvolvimento de certeza vem com o tempo, à medida que a gente vai entendendo, vai se convencendo de verdade. E esse convencimento nos gera certeza e a certeza nos gera estabilidade, nos gera equilíbrio. Pensem vocês na vida de vocês, uma coisa que vocês conseguiram ter certeza. Isso aqui eu não tenho dúvida. Isso aqui é assim, funciona assim. É assim para mim, é assim para o universo inteiro. Eu sinto assim. Não traz paz? Não traz um pouco mais de serenidade? Porque eu entendi que é assim que funciona dessa maneira, dentro do meu. Mesmo que eu ainda não consiga resolver tudo, mesmo que ainda me gere um pouco de medo, ainda eu ainda oscilo um pouco, mas eu volto e aquela certeza está lá. Eu volto, penso dentro de mim e aquela certeza está lá, ela me acompanha, ela vai crescendo dentro de mim. Não nos gera paz, equilíbrio? Gera. Por isso que Jesus falava que a fé transporta a montanha. Um grãozinho de mostarda desse tamanho. Eu não vou ler a passagem, ela é grande e o tempo é curto. Mas em resumo ele falava disso, que um pouquinho de fé, um pouquinho dessa compreensão profunda da vida, de nós mesmos, nos torna capazes de enfrentar todas essas dificuldades. Eu não posso mexer nos outros, eu não posso determinar uma série de coisas, mas eu posso mexer dentro de mim. Eu posso construir dentro de mim. E quão bom seria se a gente conseguisse, a partir de hoje, começar a matar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas divisões. Tudo muito dos nossos conflitos, muitos dos nossos problemas tem a ver com as nossas divisões. Tem a ver com essa falta de certeza, com essa falta de compreensão profunda da vida. A tal ponto que me gere uma estabilidade, um equilíbrio emocional. E gerando em mim
eu irradio para os outros. Eu me transformo em alguém que vive, que exemplifica aquilo que aprendeu e gero motivação para os outros. Que é o capítulo da semana que vem, que fala dos trabalhadores da última hora. A gente, quando entra no centro espírita e começa a entender uma série de coisas da vida, todo mundo quer se transformar num trabalhador. A gente tem, às vezes está sufocado por essas nossas, pela, pela vida que a gente leva, voltada ainda para o materialismo, por aqui e agora, por ter, por consumir, por passear pelos prazeres, enfim. Mas a gente tem essa vontade de retribuir para a vida. Isso passa por essa construção interna, transformação. Tem a ver com formato, não tem a ver com frequência, não tem a ver com troca. Deus não está brabo com a gente, Deus não fica de mal com a gente, não está nos punindo, não está nos castigando. As dificuldades, a figura das montanhas, elas são as consequências dos nossos próprios conflitos, das nossas próprias teimosias, das nossas insistências nos erros, da gente não querer ver, das nossas negações, das nossas. Que a partir de hoje a gente se determine a, a olhar para dentro e ver aquilo que precisa crescer e aquilo que a gente precisa mudar. Que a gente não seja mais alguém só frequentador, achando que tudo vai se resolver por meio de formatos externos, por trocas. A gente passa a ser o autor do nosso próprio desenvolvimento, o autor do nosso equilíbrio, o autor da nossa felicidade, pela nossa própria transformação. Então que a gente reúna o pouquinho que a gente tem dentro de nós de coragem, reúna um pouco de determinação, reúna aquilo que a gente já entendeu e comece a colocar em prática. Com todas as dificuldades que vão ter pelo caminho, com todas as incompreensões, com todas as oscilações, com todas as inseguranças que a gente é portador. Mas se a gente já entendeu alguma coisa, a coisa pode fazer toda a diferença na nossa vida se a gente colocar ela em prática. A gente sai de um estado emocional altamente conturbado para um outro, muito melhor. Vocês possam pensar sobre isso. Fiquem em paz. Até a próxima.